Hoje nós vamos começar um assunto bastante cobrado em vestibulares, em provas, e que você precisa saber fazer algumas relações desse assunto novo que nós vamos começar hoje com assuntos de outras geometrias e da própria álgebra. Então vai ser uma relação um pouco mais completa entre as áreas da matemática todas, tá? Geometria espacial, geometria do espaço. Espaço no estrito daquilo que você imagina. Espaço, o seu universo, tá? Planeta, galáxias, espaço, tá? Nós vamos estudar quais são as relações de medidas existentes nesse espaço que você habita. Mas todas as geometrias, todas elas, sem nenhuma exceção, começam do mesmo ponto, do mesma parte inicial, os chamados entes primitivos da geometria. Tá? Primitivos no sentido de primórdios, começo, origem. Ele dá origem a todas as geometrias. Geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, todas elas estão fincadas nesses três elementos básicos, consequentemente, três elementos importantes. Essa primeira etapa da geometria espacial é uma etapa bastante teórica, ela é bastante conceitual e visual, de enxergar. Eu preciso que vocês enxerguem. E lembre-se, você vai analisar elementos que têm três dimensões, geometria espacial, elementos com três dimensões, desenhados no plano, duas dimensões. Isso causará algumas confusões. Então, cuidado com esses elementos iniciais e cuidado com a aula de hoje chamada geometria de posição. A geometria de posição é o primeiro item da geometria espacial que nós vamos estudar, tá bom? Vamos relembrar os elementos primitivos? Entes primitivos da geometria. O ponto. O ponto é um elemento adimensional. Ele não tem definição. Ele é um postulado, um axioma. O que isso significa? A gente aceita como verdade, embora a gente não consiga provar matematicamente. Aceitamos como verdade, mas não dá para provar matematicamente. Tá? Então, o ponto. Para que você tenha uma ideia, apenas uma ideia, e por favor não leve isso como definição. Nós estamos estudando o espaço infinito, infinito para cima, infinito para baixo, para a minha direita, para a minha esquerda, infinito aí para frente, para o lado de vocês que estão aí do outro lado da tela, infinito para o meu lado, aqui para trás. Ele é infinito. Eu vou pegar esse elemento infinito, chamado espaço, e vou comprimir, apertar mesmo, comprimir o máximo que eu puder, até formar o menor elemento geométrico possível. Ele é tão pequeno, que não tem largura, não tem altura, não tem espessura, não tem massa, não tem peso. Ele é totalmente adimensional. É esse o elemento que nós estamos falando. Então veja como é conceitual. Professor, mas uma coisa dessa não existe. Matematicamente ela existe. É uma figura sem dimensões. Normalmente o ponto recebe nome por letras maiúsculas, a gente dá nome para pontos. E para que isso? Porque nós vamos trabalhar com diversos pontos ao mesmo tempo. E eu preciso falar com vocês de qual ponto eu estou me referindo a cada vez. Estou falando do ponto A, então eu dei um nome, você sabe que eu estou falando desse ponto. Estou falando agora do ponto B, então ele tem esse ponto. Tá? Então lembre-se, aqui está muito grande, né? É óbvio. Eu preciso que vocês enxerguem, mas na verdade está muito grande. Aqui eu sou capaz de tirar uma dimensão. Tá bom? E lembre-se, ele é adimensional. Tá ok? Essa é a ideia que eu quero que vocês guardem de ponto. A menor expressão que um espaço pode ter. O menor espaço possível. Tá? Tão pequeno que ele é adimensional. Ideia, não definição. Segundo, a reta. A reta é um elemento unidimensional. Tem uma medida apenas. Somente uma dimensão. Esse já tem definição. Definição fixa, uma definição matemática. Ele é um conjunto. Vamos já parar aqui. Toda vez que eu defino alguma coisa como conjunto, ele segue regras de conjunto.
Ele é um conjunto. Então dá para fazer união, dá para fazer intersecção, dá para fazer diferença de conjuntos. Ele é um conjunto. Um conjunto formado por infinitos pontos colineares. Eu grifei aqui, eu mudei de cor, porque a palavra colinear vai aparecer muitas vezes aí nos textos. Colinear significa estar no mesmo alinhamento. Colinear. Tá? Lembre-se, eu posso ter infinitos pontos, ó. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G. Eu posso ter infinitos pontos, mas que não estão alinhados, não formam um alinhamento, uma fila, uma linha, não são colineares. Tá? Colineares. Então ele é um conjunto de pontos colineares, sem começo e sem fim. E por favor, para aquilo que vem em geometria de posição daqui a pouco, as definições são muito importantes. Tá? O que a gente faz? Toda vez que a gente fala em reta, a gente lembra de uma linha contínua, que é a ideia que a gente tem de reta, né? Aqui, ó. Uma linha contínua. Uma linha contínua. Não é ruim, é uma boa ideia. Só que lembre-se, ela é reta, ela não tem começo, não parou aqui. Ela vai continuar infinitamente para a minha direita, infinitamente para a minha esquerda. Ela é uma reta. Não tem começo, não tem origem, não tem fim. Normalmente ela é representada por letras minúsculas. Reta R, reta S, reta T, letras minúsculas. Tudo bem, a ideia visual que você tem de uma linha contínua é uma boa ideia e quero que você continue. Mas eu não quero que você esqueça a definição. A definição diz que ela é formada por infinitos pontos. Na verdade, é essa visualização que você teria que ter. Ó. Infinitos pontos, um grudado no outro, um emendado no outro, um seguido do outro, formando uma fila colinear, alinhando-se. E essa seria a visão mais correta. Que é óbvio que a gente não pensa assim, a gente enxerga a linha dessa forma aqui. Que não é uma coisa ruim, mas eu não posso esquecer da definição, ela é formada por pontos. E isso aqui vai ser importante rapidamente. Um conjunto de pontos. Tá bom? Então, guardem isso. Tem uma outra forma de representação que a gente chama de sistema de dois pontos. Ou seja, eu escolho dois pontos quaisquer da reta. Vou escolher esse aqui, ó, o ponto A, que está na reta. Vou escolher um segundo ponto, o ponto B. E vou avisar para você que eu estou trabalhando com a reta, que passa pelo ponto A e passa pelo ponto B. Então eu ponho, ó, ela passa pelo A e passa pelo B. Só que ela não para no A, ela vai continuar. Ela não para no B, ela vai continuar. Então aqui em cima eu aviso para você, ó, ela não vai parar no B, ela vai continuar. Ela não vai parar no A, ela vai continuar. Certo? Então, outra simbologia que eu posso adotar. Sistema de dois pontos. E finalmente, o terceiro elemento se chama plano. O plano. O que é o plano? Não tem definição. Ele é bidimensional na ideia. Tá? Ele tem duas dimensões. Mas ele não tem também uma definição. Ele é igual ao ponto. Não tem uma definição matemática, fixa, definitiva. Ele é uma ideia, ele é intuitivo. Imagina aqui no nosso espaço. Lembre-se, infinito para cima, infinito para baixo, para a minha direita, para a minha esquerda, frente, trás. Infinito em todas as direções. E eu vou fatiar ele, vou tirar fatias. Tá? A ideia básica seria a seguinte. Eu vou fatiar o espaço. Uma fatia, um pouquinho para frente. Segunda fatia, um pouquinho para trás. Terceira fatia, eu vou fatiando. Cada fatia dessa seria o plano. Então, normalmente a gente mostra alguma coisa parecida com um quadrilátero. Ó. Quadrilátero. Tá bom? Mas lembre-se, ele saiu do espaço, então ele é infinito para cima, ele é infinito para baixo, infinito aqui para a minha direita,
Infinito aqui para a minha esquerda. Ele é infinito. Ele não é o retângulo. Cuidado então, hein? Quando eu falar plano e mostrar para vocês alguma coisa parecida com um retângulo ou com um quadrilátero, olha o plano! Não fique preso nessas dimensões não, hein? Ele é infinito. Plano. O plano é infinito. Note, é o mesmo plano, tá? O plano, esse escuro aqui, plano, que é o quadro, é o mesmo plano. Por quê? Se é infinito para cima, infinito para baixo, para a direita e para a esquerda, o quadro é esse mesmo plano. Acho que vocês estão vendo a minha parede aqui, ó. A minha parede é uma continuação do plano, ó. Minha parede aqui, a minha parede lá, o interruptor, ó. O interruptor está dentro desse plano aqui, ó. Não está não, tá? Ué, ele é infinito. Se ele é infinito, ele contém o interruptor. Esse plano aqui, ó. Esse plano está para cima. Esse plano está para baixo. Tá? Então, cuidado. É óbvio que a gente não consegue fazer um desenho que mostre o plano, porque ele é infinito. Por que ele é bidimensional? Duas dimensões, olha. Infinita, mas dimensões, ó. Ele tem uma altura infinita. Ele tem uma altura e ele tem um comprimento. Ele é bidimensional. Ó. Ó. Só que é infinito. 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 Infinito, mas com duas dimensões. Está muito grosso. Ele não tem espessura. Senão ele seria tridimensional. Isso aqui está grosso demais. Se eu pegar uma folha de papel que tem a mesma ideia, aquela finura ainda é grossa, está muito grosso, ele não tem espessura. Esse é o terceiro elemento, o plano. Normalmente o plano recebe nome com letras gregas. Plano alfa, plano beta, plano teta. Então, a partir de agora, você tem que tomar cuidado com a forma que eu me dirijo a vocês. O quadrilátero. Opa, agora eu estou falando do quadrilátero. Os quatro lados. O plano. Opa, não é mais o quadrilátero. É plano infinito para cima, para baixo, para a minha esquerda, para a minha direita, mas infinito. Plano. Não fique mais preso nessa figura. Agora ele é um plano, ele é infinito. Cuidado com definições, por favor. Cuidado com definições. Desses três elementos, nós vamos criar... Já tínhamos criado uma geometria, a geometria plana. A geometria plana nasceu desses mesmos elementos. E agora nós vamos criar a segunda geometria, a geometria espacial. Esse elemento aqui, a reta, elemento primitivo, a reta, ela tem dois subconjuntos importantes. Ela é conjunto, todo conjunto gera subconjuntos, ela tem dois subconjuntos muito importantes. Semirreta. Lembre, subconjunto é uma espécie de filhote, filho do conjunto, parecido com o pai. Então a definição é a mesma, conjunto de infinitos pontos colineares. Conjunto de infinitos pontos colineares. Ele é uma parte disso aqui. Subconjunto é uma parte do conjunto maior, um pedaço do conjunto. Então ele tem a mesma definição. O que muda é que agora ele tem começo. Ele tem uma origem. Só não tem fim. Continua não tendo fim. Então eu marquei aqui o ponto A e para baixo dele eu separei para você enxergar melhor. Mas eu estou aqui na reta, tá? Na reta R. Marquei o ponto A. Eu tenho a semirreta que começa no ponto A e vai para a esquerda. E tenho a semirreta que começa no ponto A e vai para a direita. Eu destaquei as duas aqui, ó. Um mero destaque. Na verdade, eu estou na reta, hein? Reta R. Começou do A, passou pelo C e seguiu para o lado esquerdo. Começou no A, passou pelo B e seguiu para o lado direito. Tá? Maneira de eu falar para vocês que agora eu não estou trabalhando com a reta inteira. Estou trabalhando com uma semirreta. É com um sistema de dois pontos. Sendo que o primeiro ponto, obrigatoriamente, é a origem, onde ela começa. Ela começa no ponto A, vai para a esquerda, passa pelo ponto C e continua. Começa em A, passa pelo C e continua. Então, olha bem, agora eu não ponho flechinha dos dois lados. Eu ponho de um lado só. Porque A é a origem, é onde ela começa. Então, ela tem começo. O que ela não tem é fim. Aí a flechinha indica que ela vai por C e vai continuar.
E eu tenho aqui a da direita, que começa em A, passa por B e continua. Olha lá. Aí vocês vão pensar, professor, essa flechinha não tinha que estar para lá? Não tinha que fazer para o lado esquerdo? Não. É igual símbolo de vetor, é sempre no mesmo sentido. O que é importante é sempre a primeira letra ser a origem. Começa em A, passa pelo C e continua. Começa em A e passa pelo B, continua. O importante é que a origem tem que ser o primeiro ponto citado. Sempre. Agora, a flecha é sempre para o mesmo lado, sempre para o lado direito. Tá bom? Segundo subconjunto importante, segmento de reta. Segmento de reta, de novo, é um subconjunto, é um filhote. Então ele tem as mesmas características. Ele é um conjunto de infinitos pontos colineares. Do mesmo jeito. Conjunto de infinitos pontos colineares. Qual que é a diferença? Agora ele tem começo, tem origem e tem fim. Pela primeira vez eu vou conseguir medir alguma coisa. Porque não dá para medir ponto de muito grande, muito pequeno que ele é, aliás. Não dá para medir nada do plano, de tão grande que ele é. E não dava para medir a reta, não tinha começo e não tinha fim. Ou seja, na verdade eu não conseguia tirar medida nenhuma dele. O primeiro elemento que eu vou conseguir tirar uma medida é esse, ó, porque agora ele tem começo e tem fim. Eu consigo pegar a régua e medir. Tá certo? Então ele começa no A e termina no B. É o único setor da reta que me interessa. Vai de A até B. Destaquei aqui embaixo só para você poder vê-lo e enxergá-lo, tá? Mas é aqui que ele está, está na reta E. Ó, vai de A até B. Maneira que eu indico. Começa em A, termina em B. E agora não tem flechinha de lado nenhuma. Por quê? Porque ele começa em A, ele não vai continuar. Ele para em B, ele não vai continuar. Então, segmento AB. Vai de A até B, agora eu não coloco flechas. Então, coisas que você precisa lembrar para o que a gente vai fazer hoje, que é a geometria de posição. Toda semirreta faz parte de uma reta. Então, mesmo que você pegue, e todo segmento também. Então, mesmo que você pegue um segmento, olha, eu quero trabalhar apenas com esse segmento, que vai de A até B. Mesmo que eu não faça o desenho completo, você tem que lembrar que aqui existe uma reta. Que eu não quis usá-la inteira. Não quis usar a reta R inteira. Eu só quis usar esse pedaço. Mas você tem que lembrar que a reta está lá. E ela vai receber um nome, ela vai chamar reta suporte. A reta que contém, a reta que suporta, que tem dentro de si o segmento AB. Reta suporte do segmento AB. Assim como essa vai ser a reta suporte da semirreta AB e também vai ser a reta suporte da semirreta AC. A reta suporte, a reta que contém. Mas lembre-se sempre, hein? Mesmo que eu desenhe apenas o segmento, você tem que lembrar que aquele segmento faz parte de uma reta. A reta está ali, tá? De forma invisível, digamos assim, mas ela está ali. Tá bom? Esses elementos nós vamos usar a partir de agora para criar toda a geometria espacial.